Salve, muito boa noite, governador. Governador, o senhor passou pelo local que foi chamado por Tancredo Neves como purgatório do político, que é o Congresso Nacional. O senhor foi líder aqui, tem uma visão de todo. Há, no Brasil, uma guerra por recursos, né? Uma guerra fiscal. Eu vejo daqui uma disputa muito grande ali por infraestrutura e produção e tal, entre a região de São Paulo e a Zona Franca de Manaus. O senhor tem falado exatamente nessa busca de recursos. Como é que será essa guerra, principalmente com Zona Franca e com o resto do país, na aquisição de recursos para o seu estado? Olha, Zé Maria, uma ótima pergunta. Você que vive o Congresso Nacional, vive Brasília, como poucos jornalistas desse país, sabe da importância de nós termos um equilíbrio federativo e que a gente possa, cada governador, defender o seu ponto de vista e defender o seu estado. E é isso que eu farei sendo eleito governador de São Paulo. A guerra fiscal não traz nenhum benefício aos estados brasileiros. É só a gente olhar, Zé Maria, o ranking de competitividade dos estados brasileiros de 30 anos atrás e olhar esse ranking hoje. Pouca coisa mudou. Então, o Pacto Federativo, que lá atrás foi proposto pela Constituição, onde estados mais ricos ajudariam estados mais pobres, acabou se tornando, estados mais pobres, muito dependente de repasses da União, sem gerar a competitividade e o emprego. Se discute muito, por exemplo, o valor de benefício fiscal dado à Zona Franca de Manaus e o custo do emprego da Zona Franca. Então, eu como governador de São Paulo já tenho feito isso, que é lutado para que a gente possa preservar os empregos aqui em São Paulo e também lutado por uma revisão do Pacto Federativo e ser eleito governador, Zé Maria, eu quero lutar pela reforma tributária. Eu, apesar de São Paulo ser um exportador líquido, a gente produz mais do que consome, eu seria um governador que, estando aqui em São Paulo, vou defender a reforma tributária e a mudança da cobrança no consumo, não mais na produção. Porque assim nós vamos ter um ciclo de desenvolvimento econômico. Os países que deram certo no mundo, eles tributam o consumo, não tributam a produção. Então, independente de você produzir em um ou outro local do Brasil, o que vale é o mercado consumidor. Eu vou defender muito a reforma tributária. Sei que São Paulo pode perder num curto prazo, do ponto de vista da arrecadação, mas acredito que nós vamos gerar um ciclo virtuoso de crescimento econômico para o Brasil e São Paulo será um dos estados mais beneficiados nesse crescimento. Então, eu sou contra a guerra fiscal, mas vou usar os benefícios fiscais que São Paulo tem para proteger as empresas e os empregos de São Paulo e vou procurar atuar no Congresso Nacional como governador de São Paulo para que a gente consiga equilibrar esse pacto federativo e não fazer essa guerra fiscal que muitas vezes só resolve o problema do empresário e não resolve o problema de emprego e também de inovação distribuída no território nacional.